uma população de pouco mais de 906 mil habitantes, Campo Grande tem 5 conselhos tutelares, que atendem a região Sul, a região Norte, Centro, Lagoa e Bandeira. O Conselho Norte tem a sua sede no bairro Monte Castelo. Já o Conselho Centro fica localizado no bairro Monte Líbano, enquanto o Conselho Bandeira fica na Vila Antônio Vendas. Já o Conselho Lagoa é localizado na Vila Bandeirantes e o Conselho Sul se encontra no bairro Aero Rancho. O Conselho Tutelar, na realidade, ele trabalha com violação de direitos. Todos os tipos de violação de direito, seja ela a educação, a saúde, a segurança, seja ela um abandono de capaz, seja ela uma situação que colocou a vida daquela criança em risco. O Conselho Tutelar ele tem como obrigação intervir nessa situação para que essa criança não tenha mais seu direito violado. Criança, adolescente, de 0 a 18 anos, atendemos também alguns casos em que a mãe, a futura mãe, né, ela está gestante, não está fazendo acompanhamento adequado durante a gestação. A saúde pública, muitas das vezes, ela notifica o Conselho Tutelar, né, para que a gente possa acompanhar essa mãe, orientar essa mãe a necessidade de fazer o pré-natal. Na gestação, muitas das vezes já começa o acompanhamento do Conselho Tutelar. Quando há uma situação de crime, quem que atende? É a polícia. Né? Ah, mas é criança, adulto. Não, quem vai atender a situação de crime é a polícia. Quem tem a autoridade para chegar numa casa e, se for necessário, entrar à força porque ali está uma situação que a criança está sendo espancado naquele momento, está numa boca de fumo, está com a situação de risco, são a autoridade policial. O Conselho Tutelar ele vai aplicar a medida posteriormente. Lógico que o policial chegou lá, constatou que aquelas crianças estão em situação de abandono, normalmente eles acionam o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai tentar de todas as formas, muitas das vezes já tem atendimento aqui, vamos localizar algum familiar, acioná-los, né, para comparecer no local. Caso não encontre, vamos todos para a delegacia. O policial que atendeu o caso, ele vai registrar o boletim de ocorrência, o BA, na verdade, né, que é o boletim de atendimento. Em seguida, nós vamos registrar o boletim de ocorrência, que seria o abandono de capaz. É o abandono de capaz, não localizados familiares, muitas das vezes ocorre o acolhimento. Pelo Conselho Tutelar Sul, nós tivemos desde o início da gestão em 2020, mais de 5.500 denúncias. Né? Todas essas mais de 5.500 denúncias, elas são averiguadas obrigatoriamente. Né? Então, assim, a denúncia chega para a gente, independente do tipo de denúncia que chega, a nossa obrigação é averiguar. Então, existem algumas formas da gente verificar o que está acontecendo. Lembrando que o Conselho Tutelar ele entra com as aplicações de medidas de proteção. Né? Então, assim, a criança está com o direito violado com relação à educação. Então, chega essa denúncia para a gente, são várias denúncias que chegam nesse sentido da educação, de violação de direitos à educação, e nós vamos notificar a família para a família comparecer ao Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos e para a gente poder verificar onde que o Conselho Tutelar pode se inserir para tentar auxiliar para que esse direito ele volte a ser garantido ao invés de continuar sendo violado. Né? Então, a família chega para a gente com a demanda, né? Nós encaminhamos para os órgãos competentes que vão fazer este acompanhamento. Então, o Conselho Tutelar, quando fala que o Conselho acompanha as situações, é um acompanhamento um pouco diferente do que a maioria das pessoas entendem, porque nós não executamos aquelas medidas que a gente aplica. Então, a gente encaminha, por exemplo, para a educação, aquela criança que está fora da educação, que não está recebendo aula. A gente encaminha para a Secretaria de Educação e eles, na Secretaria de Educação, é que vão executar essa medida que a gente aplicou. Então, não cabe à Raquel, conselheira tutelar, enquanto membro do Conselho Tutelar, fazer com que aquela criança receba a educação no seu dia a dia, instrução educacional no seu dia a dia. Isso cabe à Secretaria de Educação. É eles que vão disponibilizar a escola, que vão disponibilizar os professores, para que garantam esse direito. Ao contrário do que a maior parte da população acha, que nós somos um órgão punitivo ou qualquer coisa nesse sentido, não. Muito pelo contrário, nós tentamos entrar dentro das casas, tentando entrar dentro da realidade familiar das famílias que a gente atende no intuito de ajudar. Porque assim, tem muita gente que não sabe dos seus direitos.
Tem muita gente que acha que pode educar dando surra. Não sabe da atualização da lei, não sabe como funciona, não sabe que isso é crime. Acha que até hoje, em 2023, eu posso deixar um filho ajoelhado no sol porque ele me desobedeceu. Ou então um filho ajoelhado em cima do milho porque desobedeceu. Então, esses tipos de castigo, hoje em dia, já não são mais visualizados como simples castigo. Isso já existe uma tipificação para esse tipo de situação. Isso é crime, é o crime de maus tratos. Né? Então, assim, a população não conhece. E aí fica justo com aquela história de que o Conselho Tutelar vai levar as crianças. Olha, se você não me obedecer, eu vou chamar o Conselho Tutelar e eles vão te levar. Então tem essas questões ainda. E isso é muito cultural.